às 14 horas, sem atraso. A segunda mesa tem o tema Assegurando condições mínimas às famílias para uma atenção adequada à primeira infância. Convidamos para a mesa como moderador o senhor Volney Lisboa Conde, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E os palestrantes, Daniel Sonaz, subsecretário de Atenção Primária, Vigilância e Promoção de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Paulo Vicente Bonilha Almeida, coordenador da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Com a palavra o moderador desta mesa, Volney Lisboa Conde. Fica à vontade. Tá bom. Bom dia. Bom, o desafio de discutir essa agenda mínima é um desafio extremamente importante e instigante. Essencialmente, ela depende de contextos históricos, da riqueza de um país, de uma sociedade e, obviamente, da vontade política. E, nesse sentido, conhecer algumas experiências e reflexões dos dois apresentadores vai ser extremamente interessante e rico para a gente. Além disso, inspirados pelo exemplo do fundador de Brasília, que propôs 50 anos em 5, a coordenação pede que vocês façam 15 minutos em 10. E eu acho que a gente vai conseguir, tá bom? Então vamos começar pelo Daniel Sonaz, a sua apresentação. Bom, não é possível. Lá no Rio a gente está tentando fazer 20 em 2. Gente, queria agradecer muito o convite do nosso querido Ricardo Paes de Barros, nosso subsecretário, cumprimentar o nosso ministro Moreira Franco e agradecer a toda a equipe de saúde, assistência social e educação do município do Rio de Janeiro que está aqui presente. Bom, qual o objetivo dessa apresentação? É a gente mostrar um pouquinho quais os caminhos que a gente está tomando para resolver alguns problemas e alguns déficits históricos que a cidade do Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro foi exemplo de muita coisa ruim na saúde pública nos últimos 10 anos, mas há 20 anos atrás a gente era exemplo de um bom sistema de saúde e a gente pretende se tornar novamente um sistema de saúde que seja um exemplo para todo o país. Bom, aqui é uma foto apresentando a equipe que eu trabalhava, uma equipe de saúde da família de Manguinhos. E quando você é médico de uma equipe de saúde da família, você às vezes acha que você tem muita autonomia e muita possibilidade de decidir algumas coisas, fugindo aos protocolos e fugindo às melhores evidências. Quando você acha isso, a chance de você prejudicar o seu paciente e errar é muito grande. E essa é a equipe que eu trabalhava antes de ir para a secretaria. E hoje a gente tem uma equipe muito maior lá na secretaria e ocupa, e a cada semana a gente tem mais uma equipe sendo colocada. Essa aí é uma foto de uma clínica da família sendo inaugurada. E a mesma coisa se repete nas políticas públicas. Se a gente não olhar as melhores evidências do mundo para a formulação das políticas públicas na primeira infância e no sistema de saúde, a possibilidade da gente errar e causar mais dano do que coisas positivas é muito grande. E é por isso que o Rio de Janeiro vive a situação que viveu durante os seus últimos 16 anos. Eu não consigo ler daqui, porque eu uso óculos e estou sem ele. Um dos maiores gastos. O Rio de Janeiro é a cidade que mais gasta per capita em saúde do país e é a que apresenta um dos piores resultados em termos dos indicadores na primeira infância de todo o país. Temos a maior mortalidade
infantil da região sul e sudeste. A gente tem um dos maiores números de casos de sífilis congênita, e até 2008 a gente tinha o menor financiamento público municipal entre as capitais do país, e uma reta de declínio no nosso financiamento muito importante. É óbvio que, quando a gente toma algumas decisões, os impactos para a população e para a saúde das pessoas ficam muito evidentes. E aí a nossa mortalidade por causas evitáveis, enquanto todo o país reduzia a mortalidade infantil, o Rio de Janeiro começava a inverter a sua curva e aumentar a mortalidade infantil. Na grande maioria delas, por causas evitáveis. Qual era o nosso principal diagnóstico e qual era o principal problema? 82% de todos os recursos públicos eram investidos em atenção hospitalar. A atenção primária na cidade vinha se reduzindo enormemente e o sistema público começou a complementar o sistema de saúde suplementar, o que gerou sucessivos problemas, tanto para a população, em termos de qualidade de vida, quanto para as gestões desse sistema. O caminho era óbvio e colocado pelos principais países do mundo e pelas cidades que mais avançaram com o seu sistema de saúde. Aí eu posso citar o exemplo de Florianópolis e Belo Horizonte, que são grandes exemplos de mudança dos seus indicadores de qualidade de vida. A Política Nacional de Atenção Primária, o Saúde da Família. Bom, quais foram as estratégias e os princípios fundamentais para a gente mudar esse jogo e virar esse jogo no município do Rio de Janeiro? Primeiro, os principais sistemas de saúde do mundo vinculam pessoas a pessoas. Eu sei quem cuida daquela criança e quem é responsável por ela. Se a gente chegar em Portugal hoje e perguntar para uma mãe aonde ela vai fazer o seu pré-natal, ela não tem dúvida, vou fazer na minha unidade de cuidados familiares. Se você chegar em Florianópolis hoje, essa vínculo e essa conquista já é real, já acontece no dia a dia das pessoas. No Rio de Janeiro, se você chegar para uma mulher, quem vai fazer o seu pré-natal, isso não está claro para ela na maioria das cidades. Em 2008, quando recebemos a secretaria, a gente tinha 3% de cobertura de saúde da família. Hoje a gente tem 25% de saúde da família. Em 2013 teremos 55%. Em 2016 a gente espera, a nossa meta é chegar a quase 100% de cobertura de saúde da família no município. Bom, outra questão importante para a gente é sempre o mesmo profissional acompanhar a mesma família, acompanhar o mesmo grupo de pessoas. Quando a gente fala em assistência à saúde, principalmente assistência à primeira infância, a longitudinalidade de atenção é fundamental. Sempre a mesma equipe, de preferência uma equipe multiprofissional, acompanhando as mesmas pessoas. Ainda continuando em princípios importantes para a gente, é a coordenação do cuidado. As pessoas precisam de alguém para gerenciar o seu cuidado e para acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Isso começa desde o trabalho do agente comunitário, quando faz o acompanhamento dessas crianças no primeiro e no segundo ano de vida, quanto a toda a equipe, com um destaque muito importante ao papel dos enfermeiros nesse processo, articulando as diversas estratégias da Secretaria para as linhas de cuidado de maneira geral. E aí eu cito o exemplo do Respira Rio, que é um programa para tratamento das crianças com asma, o Unidos pela Cura, para identificação precoce de câncer infantil. Todas essas linhas de cuidado para doenças e patologias específicas precisam de um coordenador de cuidado para integrar isso naquele território. E na visão do Rio de Janeiro e na visão dos principais sistemas de saúde do mundo, são as equipes de saúde da família que devem fazer esse processo. Outra questão muito importante é proteger as crianças de uma entrada ou de procedimentos desnecessários para a sua saúde. Para quem trabalha na ponta, é um enfermeiro de saúde da família, sabe que muitas mães chegam pedindo um exame de sangue para o seu filho, e às vezes, e na grande maioria das vezes, esse exame de sangue não tem alguma indicação. E a equipe, a gente falar não para alguma entrada dessas crianças nesse sistema é muito importante.
Florianópolis tem um dos melhores sistemas de regulação e a gente tem se espelhado muito em Florianópolis para regular a entrada das pessoas nesse sistema. Para gerar economia? Não. Para gerar mais qualidade de vida e para que as pessoas tenham acessos oportunos e somente quando necessário. Excesso de procedimentos em saúde, excesso de ofertas de alta complexidade, centros de especialidades de porta de entrada, causam mais danos do que benefícios para essa população. Isso a gente tem que ter clareza. Toda vez que eu estou entrando para o sistema de saúde, sem ter um coordenador de cuidados, sem ter uma equipe de saúde da família, a chance de eu ter mais danos do que saldo positivo é muito grande. E os americanos são um ótimo exemplo disso. Bom, serviços de atenção primária resolutivos. Um dos nossos principais objetivos é transformar os nossos centros de saúde e as nossas unidades de saúde da família em serviços de saúde com resolutividade de 80%, 85%. Para isso, algumas coisas eu tenho que garantir. Os ingleses conseguem fazer uma ultrassonografia 24 horas após o pedido do seu médico de família. A ultrassonografia para gestante é um exame básico, precisa ser feito com uma velocidade muito grande. E é por isso que a gente tem planejado todas as nossas unidades com cardápios para resolver 80% dos problemas dela, que são as nossas carteiras de serviços. O que a gente espera dessa unidade de atenção primária? A gente espera que essa unidade de atenção primária faça todo o pré-natal ali naquele local? Sim, então eu preciso ter a coleta dos exames de sangue e a ultrassonografia de maneira oportuna, mesmo que isso às vezes simbolize um aumento de gasto imediato. Na reunião com a doutora Margarete Chan, um dos vereadores reclamando do aumento do orçamento para a saúde. Hoje a gente saiu de 15% de financiamento municipal para 24%, e um vereador reclamando com a presidente da Organização Mundial e pedindo recurso. Ela falou, não, isso é o melhor investimento que vocês podem fazer para as pessoas viverem mais e viverem melhor em serviços de atenção primária como esse. Monitoramento, então, dessas crianças e a lei dos cuidados inversos. Um princípio dos sistemas de saúde do mundo que a gente não pode desconsiderar é que muitas vezes as crianças que têm mais chance de morrer, as crianças que têm mais chance de ter atraso no seu desenvolvimento, são as que menos procuram os serviços de saúde. Para isso, é necessário que a gente tenha um monitoramento estrito dessa população, preferencialmente individual e com um prontuário eletrônico, para que a gente possa se integrar e realmente conhecer a realidade daquelas crianças. Um exemplo de monitoramento aqui de hepatite B, a gente dividiu toda a cidade em territórios, as fichas de pagamento por performance, as equipes de saúde da família que têm o melhor desempenho clínico, que acompanham melhor aquela gestante, aquela criança no primeiro e segundo ano de vida, recebem uma bonificação. Integralidade no cuidado, e aí queria já fazer um agradecimento à equipe do Brasileirinhos Saudáveis, a doutora Liliane Penedo, porque agregou muito valor na nossa política de atenção primária e na política da primeira infância no município do Rio de Janeiro. Considerar somente os riscos biológicos e os riscos para o adoecimento é um erro importante nessa formulação de política, e o Brasileirinhos Saudáveis vem para fortalecer que a gente precisa de um cuidado muito mais integral e intersetorial neles. Esse é o aumento da nossa cobertura, que talvez seja um dos maiores símbolos da reforma na cidade do Rio de Janeiro. A gente sai de uma insatisfação da população muito grande com o sistema de saúde. Só 30% das pessoas no Rio de Janeiro se declaravam satisfeitas com o Sistema Único de Saúde. Dessas, quem tinha saúde da família já na época, 70% se declaravam satisfeitas. E hoje, quem tem saúde da família relata que tem 80%, 82% de satisfação. Lembrando que a saúde da família, a gente tem sempre priorizado fechar coberturas inteiras, pegar a classe média da população e montar um sistema realmente único para todos.
As nossas principais linhas estratégicas, eu não vou detalhar isso aqui, mas é muito importante que a gente tenha objetivos muito claros para seguir. E fico à disposição para apresentar um pouquinho das clínicas da família, um pouquinho da virada do Rio de Janeiro, para conseguir ter melhores indicadores e um sistema de saúde melhor. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. E só uma desculpinha, eu esqueci de apresentar que o Daniel é subsecretário de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Então, vamos passar agora para o Paulo Bonilha, que é coordenador da área técnica da saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Paulo, 10 minutos, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar a iniciativa da Secretaria de Assuntos Estratégicos, na pessoa do ministro Moreira Franco, do Ricardo Paz de Barros aqui presente. Este é o 4º grande evento que o país assiste sobre a mesma temática em 2 semanas. Na semana passada, nós tivemos um evento do lançamento de evidências científicas da Lancet por ocasião do Congresso dos Objetivos do Milênio no Rio. Portanto, a academia preocupada com essa questão e nos trazendo evidências. Na semana passada, nós tivemos também, em São Paulo, a sociedade civil, através da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, organizando um mega evento para discutir a mesma temática. Também na semana passada, o Senado da República nos ofertou essa possibilidade dessa discussão. E agora, a Secretaria de Assuntos Estratégicos nos traz a oportunidade de refletirmos sobre essa questão. Então, quando sociedade civil, governo, legislativo, academia começam a discutir a mesma temática, me parece que a sociedade brasileira, a nossa nação, começa a atingir o ponto de maturidade para, de fato, definir uma política para lidar com essa questão tão importante que é o desenvolvimento da primeira infância. Eu quero expressar meu otimismo de que, para dentro do governo federal, nós, a partir dessa oportunidade de reflexão, nós consigamos integrar essa preocupação com outras em curso, com a discussão de um programa Brasil Protege Suas Crianças, que está justamente tentando definir como, do ponto de vista da integração intersetorial, nós poderemos dar conta da questão da violência, que é a outra grande problemática, além da questão do desenvolvimento infantil, que nós não temos como deixar de enfrentar. Então, como a gente articular tudo isso para dentro do governo, eu acho que será o nosso grande desafio, e eu confio no nosso espírito público, na nossa capacidade de consigamos articular tudo isso, todas as políticas que já existem por parte dos vários ministérios em relação ao desenvolvimento, mas que precisam ser articuladas. Então, a saúde, em nome do Ministério da Saúde, colocar o nosso compromisso de estarmos participando ativamente desse processo. Eu vou trazer para vocês uma apresentação muito enxuta, alguns comentários apenas, sobre uma das formas pelas quais o Ministério da Saúde pode colaborar com relação à questão do desenvolvimento infantil. Eu tinha preparado minha apresentação para 15 minutos, com a questão das mudanças do evento, o encurtamento do tempo de apresentação, esse tempo caiu para 10, então eu vou só apresentar alguns tópicos específicos e fico à disposição depois para a gente poder aprofundar no que for necessário. Então, vocês me desculpem que eu vou ter que pular muito slide aqui. Próximo. Sou eu mesmo. Coisas da tecnologia. Bom, a Rede Cegonha vem tentar dar conta de desenvolver
a atenção integral à saúde da mulher e da criança até 2 anos. Muitos nos perguntam, né, por que até 2 anos? Porque os programas precisam ter foco. E no caso da Rede Cegonha, quando essa discussão ainda do desenvolvimento infantil não estava amadurecida, até 2 anos foi estabelecido como foco, não significando, entretanto, que a saúde da criança do Ministério não esteja preocupada com a saúde da criança em toda a infância, até 10 anos, portanto. Próximo. Ai. Sorry. Bom, aqui vem a Rede Cegonha para lidar com essa situação, que a gente tem chamado do paradoxo perinatal brasileiro. Nós temos, apesar de uma intensa medicalização do nascimento, nós temos 98% dos partos hospitalares, 88% dos partos com assistência médica, e, apesar disso, nós temos uma mortalidade infantil, especialmente no seu componente neonatal, ainda muito elevada. Tivemos um grande avanço, né? Tivemos uma diminuição para 1/3 da mortalidade infantil no país em 20 anos. Graças à melhoria das condições sociais do país, é importante salientar a Bolsa Família, graças à atenção básica em saúde, como fortalecendo o que o Daniel acaba de colocar, o Brasil ter tomado ciência de que não podia mais deixar de ofertar atenção básica para a sua população. Graças a uma série de outras iniciativas, nós tivemos essa diminuição da mortalidade. Mas ainda estamos, do ponto de vista internacional, longe do ideal, em especial do ponto de vista neonatal. E do ponto de vista da mortalidade materna, né, que também hoje ainda é uma vergonha para o país, do ponto de vista internacional, é que nasce essa proposta da Rede Cegonha, por uma iniciativa da presidenta Dilma, da presidenta da República, a qual o Ministério acolheu e vem destinando nossos corações e mentes para essa articulação com estados e municípios para colocar essa rede em funcionamento. Um dos grandes problemas do que a gente chama de paradoxo perinatal é a epidemia de cesáreas no Brasil, que precisa ser enfrentada, e que, com uma série de estratégias da Rede Cegonha, a gente espera fazê-lo. Próximo. Não, está dando aqui também. A Rede Cegonha, então, ela pretende... Quando a gente fala em Rede Cegonha, as pessoas logo imaginam maternidade. A Rede Cegonha não se restringe à maternidade, ela começa com o pré-natal. Nós precisamos qualificar o nosso pré-natal, e isso será feito através de uma série de iniciativas. Por exemplo, começarmos a levar para as nossas unidades básicas iniciativas simples, tecnologias simples, como fitas de triagem para diagnóstico precoce de sífilis. Nós ainda temos crianças nascendo com sífilis, e é no pré-natal que a gente vai evitar isso. Diagnóstico precoce com triagem da própria gravidez, qual é a mulher que consegue esperar 1 mês para saber se está grávida. Nós temos que oferecer essa informação na atenção básica imediatamente. Então, do ponto de vista da atenção básica, qualificar essa atenção do ponto de vista de tecnologia, para que os nossos profissionais possam oferecer uma atenção melhor, melhorar a ambiência das nossas unidades básicas. As nossas unidades básicas precisam ser bonitas, precisam ser funcionais, como as clínicas de família do Rio de Janeiro, que eu pude conhecer. E precisam ter resolutividade, precisam resolver problemas. Do ponto de vista do parto-nascimento, a tecnologia não está ajudando. A ideia, no pré-natal é importante salientar, a ideia ainda do aumento da autonomia das mulheres, e do seu protagonismo, que nós preparemos a mulher para que ela possa defender os seus direitos quando dá chegada na maternidade, para que já no pré-natal ela saiba onde vai dar à luz, que de preferência ela visite essa maternidade. Isso para que ela tenha mais segurança e autoconfiança quando chegar o momento do parto. Garantimos o transporte seguro, né, dessa gestante para o parto. Garantimos
do ponto de vista financeiro, as condições da gestante comparecer às consultas de pré-natal. Então, vai haver um recurso financeiro depositado na conta das mulheres, das gestantes, para que ela possa comparecer às consultas de pré-natal e depois, o que a gente tem apelidado de vale-táxi, um recurso para que ela possa se dirigir à maternidade. A mudança na ambiência das maternidades, a qualificação da atenção ao parto, no sentido da oferta, por exemplo, de centros de parto normal, próximos ou dentro dos nossos hospitais, onde quem reina é a enfermeira obstetra. O Brasil está chegando, cerca de 4, 5 décadas atrasado, à conclusão de que só enfrentará a epidemia de cesáreas no país com a disponibilização de enfermeiras em grande número para lidarem com as gestações de baixo risco, para garantir um percentual de partos normais adequados. A outra estrutura a ser criada é a Casa de Gestante Bebê, que é um espaço que já existe em alguns hospitais. É importante salientar, viu, gente, mais uma vez, como já foi falado em outros momentos aqui, a Rede Cegonha, ela não vai inventar a roda, ela consolida uma série de experiências municipais, estaduais maravilhosas, como a da mãe paulistana, da mãe curitibana, da mãe coruja pernambucana, do PIN no Rio Grande do Sul, enfim, uma série de iniciativas que nós precisamos sistematizar para o país. E a Casa de Gestante Bebê é um exemplo, é uma estrutura que já existe em algumas maternidades e que visa garantir para aquela mulher que está em trabalho de parto, mas chega na maternidade e o trabalho de parto não está franco, que ela possa permanecer nesse local, caso ela more muito distante, para não acontecer no médico diz, não está na hora ainda, a senhora vá para casa, depois volte, e daí a criança nasce no caminho. E também, se por acaso a criança nascer com algum problema, nascer prematura, a mãe poder ficar no local, né, poder próxima do seu bebê, para poder manter a amamentação e manter aceso o seu vínculo com o bebê. Do ponto de vista da qualificação do parto, a importância da gente recuperar o protagonismo da mulher e o parto como um evento natural. Então, a ideia de que a mulher, dentro desse protagonismo, possa definir a posição mais confortável para dar à luz. Possa ter uma participação ativa em se ela vai precisar de medicação para dor ou não. Então, a mulher tem que ter mais voz, né, no processo de parto. Então, é importante salientar que, se do ponto de vista de investimento em tecnologia, em infraestrutura, a Rede Cegonha tem um grande desafio, e para isso nós teremos mais de 9 bilhões de reais para investimento nesses 4 anos, garantindo hospitais de melhor qualidade, garantindo UTI neonatal e obstétrica, equipamentos. O maior desafio não é construir hospital, equipar hospital. O melhor desafio, já estou caminhando para concluir, é a gente mudar as práticas, a forma pela qual as coisas são feitas, que diz respeito a tudo isso que a gente está falando. Eu queria que vocês, olhando essa foto, dissessem o que vocês veem aqui. Quem está presente aqui nessa foto? O pai, né? Vou passar rapidamente uma sequência de fotos. Vocês veem a questão do protagonismo, né? A mãe adotando a posição mais confortável para ela dar à luz. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? Nesse momento de epidemia de violência no Brasil, considerando a violência como um problema de saúde pública, se vocês acham que se diminui ou não a possibilidade desse pai cometer algum ato violento contra essa mulher e essa criança, o fato dele ter presenciado esse momento. Então, nós estamos confiando muito nisso, para investirmos fortemente na garantia do acompanhante para a mãe. E que, se possível, esse acompanhante seja o próprio pai, né, para fortalecermos o vínculo do homem à sua companheira e à sua criança. E que isso se dê desde o pré-natal, com iniciativas como a questão do pré-natal do homem, né? Para concluir, do ponto de vista da atenção à criança, eu não vou me deter aqui, vocês sabem, temos muitos desafios do ponto de vista da gente sistematizar e ofertar de uma maneira mais adequada tudo o que é previsto para a saúde da criança, desde a garantir
vacinação, garantir visita domiciliar para a mãe e para o bebê logo nos primeiros dias de vida no domicílio, com os agentes de saúde, garantir toda a triagem neonatal, enfim, o acompanhamento das crianças que sejam de risco por 2 anos, né, de maneira adequada, multiprofissional. Mas o principal, para concluir, seria, eu quero dizer, a garantia de uma repriorização da saúde da criança na agenda da saúde pública brasileira. E de um resgate da puericultura, onde a questão do acompanhamento da criança nos seus primeiros 2 anos de vida seja fortalecido com avaliação do crescimento, do desenvolvimento do ponto de vista integral, não apenas neuromotor, como a maior parte dos nossos colegas médicos, infelizmente, se atém, mas também e principalmente o desenvolvimento intelectual, cognitivo e, em especial, o desenvolvimento socioemocional. E o desafio do diagnóstico precoce e o suporte intersetorial à família brasileira, no que tange a situações que se perceba violência ou dinâmica familiar alterada. Para tal, utilizando o referencial teórico da estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. Então, do ponto de vista de contribuição para essa construção de uma atenção integral ao desenvolvimento da primeira infância, esse é o grande desafio. Que a gente consiga garantir essa intersetorialidade, que no entorno de cada unidade básica desse país, a gente possa determinar uma diretriz a nível federal para os nossos soldados lá da ponta, para os nossos profissionais da saúde, para os profissionais da assistência, para os profissionais da educação, para os nossos companheiros das ONGs, das igrejas, para que no entorno de cada unidade básica seja direito e dever desses profissionais reunirem-se periodicamente para discutir os casos complexos dessas famílias em relação a toda essa problemática e estabelecerem projetos de intervenção comum, que é o que, na verdade, nesse evento está sendo discutido o tempo todo. Então, nós temos total afinação em relação a essa proposta e estamos prontos a contribuir. Encerrar com essa frase do Dr. Horton, apresentada no Lancet agora recentemente, que dar à criança a oportunidade de não apenas sobreviver, mas se desenvolver, é não apenas um imperativo moral, mas também econômico. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Então, vamos agora começar com as perguntas e já chegou uma pergunta à mesa que é dirigida ao Paulo. A pergunta é, na sua apresentação, conta a informação de que grande percentual dos óbitos infantis é causada por asfixia intraparto. Como houve uma grande ênfase na proposta de se aumentar o percentual de partos normais, inclusive acompanhados por enfermeiras obstetrizes, gostaria de saber quais medidas em termos de qualificação estão sendo pensadas, tendo em vista que a asfixia intraparto costuma ocorrer justamente nos partos normais. Bom, é importante, em primeiro lugar, que as pessoas tenham ciência de que a asfixia intraparto não é um fenômeno isolado. Cada uma dessas propostas aqui colocadas, no sentido da qualificação do pré-natal, da tranquilidade dessa mãe no momento do parto, da garantia de condições para que esse parto seja normal, contribuirão sim para esse bebê nascer ou não asfixiado. Agora, temos sim um grande desafio no país de garantirmos, seja através da presença do pediatra na sala de parto, nos locais onde isso for possível, ou seja através do profissional enfermeiro obstetra, garantir que essa atenção seja feita com muita qualidade. Nesse sentido, nós temos uma parceria em construção, em desenvolvimento com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente pretende aprofundar no sentido dessa capacitação dos profissionais pediatras, repito, onde tivermos esse profissional, ou do enfermeiro obstetra, onde isso não for possível.
Bom, então, chegou uma outra pergunta e eu vou passar inicialmente para o Daniel, mas se o Paulo quiser comentar alguma coisa depois, tudo bem? A pergunta é relativa à participação da família e principalmente do pai no pré-natal e no desenvolvimento dessa criança. E o principal diferencial, e aí eu queria já pontuar, não é qualquer atenção primária que vai resolver o nosso problema. Se a gente desconsiderar que a gente precisa ter uma atenção primária que veja de maneira integral aquela família, próximo àquele território, vinculado àquelas pessoas, a gente está desconsiderando aí todas as evidências em relação às políticas de atenção primária do mundo. Isso é uma questão que para a gente é fundamental lá no Rio de Janeiro. E esse profissional que está fazendo esse cuidado, esse agente comunitário, não pode ver somente a mulher como uma gestante, mas sim tem que ver a mulher no seu contexto social, na sua dinâmica familiar, de maneira muito mais ampla. E eu acho que isso, um conjunto de profissionais vinculados a um conjunto de famílias, é o que vai fazer a principal diferença. E aí a gente pode colocar diversas ações que são mais pontuais, que acontecem dentro das próprias unidades, que são os grupos de famílias integrados, o grupo de pré-natal com os pais participando das consultas de pré-natal, as maternidades permitindo o acesso e convidando os pais como acompanhantes, mas o contexto de ter uma equipe vinculada àquela família é o que vai fazer a principal diferença. O profissional de saúde que conhece a casa daquela pessoa, que conhece onde aquela pessoa mora, vai ver e vai conhecer a história daquela pessoa e certamente vai encaminhar esse cuidado e esse processo de cuidado de maneira muito mais saudável e de uma maneira muito mais correta do que um profissional descontextualizado daquela realidade. Obrigado, Daniel. Paulo. Bom, é isso que o Daniel mesmo colocou. Eu acredito que a estratégia de saúde da família, ela já aponta essa possibilidade de um olhar mais integral para essa família, para esses pais, para esses pais e da preparação dos pais para acolherem essa criança. Eu acredito que a presença, o fortalecimento dos NASFs, das equipes de apoio, dos profissionais de apoio à equipe da saúde da família, em especial com a presença dos profissionais de saúde mental, do psicólogo, do TO, da assistente social, são essenciais, que a gente consiga disponibilizar cada vez um número maior de NASFs para as nossas equipes de atenção básica, equipe de saúde da família, considerando essa grande problemática de agravos psicossociais que nós temos. Nós não temos uma epidemia de problemas psiquiátricos, é importante que fique claro, nós temos uma epidemia no mundo de agravos psicossociais, de sofrimento psicossocial, e que acaba sendo medicalizada. Então, é isso que nós precisamos, ter uma equipe bem preparada, e daí, nesse sentido, a presença desses profissionais especializados, dando suporte à equipe da saúde da família, vai ser essencial. E precisamos de ter essa preparação dos profissionais com relação, depois que a criança nasce, para essa avaliação, esse olhar ampliado para o desenvolvimento da criança. E eu queria aproveitar para também contar para vocês que também estamos entabulando uma parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, capitaneada pelo Dr. Ricardo Halpern, que está aqui presente, no sentido da gente tentar capacitar os nossos profissionais da atenção primária para esse olhar ampliado do desenvolvimento. Eu recebi uma outra pergunta de alguém que está comentando sobre o equívoco de quem pensa que parto normal asfixia o bebê. Isso, eu acho que eu esperava que a minha fala tenha esclarecido isso. Não tem nenhuma relação o fato do parto ser normal com uma maior incidência de asfixia. Isso não existe. Então,
existe que você precisa estar preparado para uma situação do nenê nascer precisando de algum suporte em qualquer situação, seja parto normal ou parto cesárea. E para esse suporte que a gente pretende capacitar melhor os nossos profissionais. O parto normal, né, na maioria das vezes, ele resulta, por ser uma gravidez de baixo risco, em uma chance menor da gente ter problemas, né, com o bebê. Não o contrário. A cesariana, ela traz uma série de possibilidades de complicações, né, e é por isso que, mundialmente, há essa preocupação da gente tentar diminuir as taxas de cesárea para níveis que sejam cientificamente aceitáveis. Eu reforçando essa questão da asfixia no parto normal, as evidências são muito claras. Assim, a chance de ter um desfecho negativo num parto cesariano é 3 vezes maior do que num parto normal. Índices cesarianos muito altos simbolizam um sistema de saúde de países muito subdesenvolvidos. E cada vez mais os nossos índices de cesariana têm aumentado, e combater frontalmente essa intervenção é fundamental para que a gente tenha um sistema melhor. Se a gente não tiver clareza hoje, e aí toda a sociedade, de que conseguir um parto normal é melhor do que fazer uma cesariana, a gente vai continuar se deparando com profissionais que planejam os seus serviços de saúde para o seu conforto, mulheres que chegam nas unidades, nas maternidades, solicitando uma cesariana, e desfechos muito negativos em relação ao nosso desenvolvimento das crianças, porque não é só o óbito que é um desfecho negativo, o desenvolvimento dessa criança num parto cesariana também é muito ruim. E combater frontalmente todos os profissionais de saúde, educação, assistência social ao aumento das taxas de cesariana é fundamental para que a gente tenha crianças e brasileirinhos mais saudáveis, né? Se eu puder complementar a fala do Daniel, eu acrescentaria: a taxa de cesariana no Brasil também é responsável pela verdadeira epidemia de prematuridade que vive o país hoje. Então, com as consequências que a prematuridade, todos sabem, traz para o risco à vida desse bebê. Isso, os problemas relacionados a baixo peso na nascer e todos os demais. Eu queria também comentar que essa questão da cesárea no Brasil é um desafio cultural a ser enfrentado. Nós não venceremos esse desafio unicamente com soluções dentro do setor saúde, né? É outra área que nós vamos precisar da sociedade civil, os movimentos organizados de mulheres. A gente tem vivenciado, tem observado com felicidade uma busca das mulheres pelo parto normal, inclusive de todas as classes, com movimentos inclusive no sentido de resgate do parto domiciliar, né, que a gente, por um lado, vem tentando fortalecer, dar condições adequadas para as nossas parteiras tradicionais que existem ainda nos vários cantos do Brasil, por outro lado, a gente observa esse mesmo fenômeno, né, do parto domiciliar crescendo, principalmente nas classes mais abastadas, que têm condição de hoje bancar isso, nos aproximando nesse sentido dos países europeus, onde o percentual de parto domiciliar é elevadíssimo. Então, o que tem por trás disso tudo é uma busca das famílias e das mulheres no sentido do resgate do parto como evento natural. E, enquanto Ministério da Saúde, nós vamos ter que nos preparar para darmos segurança para todas essas situações, né? Sem, entretanto, levarmos à desumanização desse momento, né? Então, o movimento de doulas que existe no Brasil precisa ser fortalecido, né? Enfim, todo o suporte social para as nossas grávidas e parturientes. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Daniel Sorães e ao Paulo Bonilha Almeida pelas exposições extremamente interessantes e me desculpar pelo encurtamento que a gente teve que fazer no tempo, mas seguramente vocês receberão outras perguntas que poderão mais adiante responder por e-mail, ok? Muito obrigado e a gente encerra essa mesa.